Sejam todos muito bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E nesse vídeo, como o título já sugere, nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. Mas antes, eu gostaria de fazer a indicação de um livro na temática da escatologia, como também, se você está vendo esse vídeo, veio direto a esse vídeo, nós temos no canal, na playlist Escatologia, nós temos alguns vídeos que já foram gravados antes desse, Tem uma introdução à escatologia para você ter uma noção, um panorama sobre o que é a escatologia. Tem também um vídeo que vai abordar somente o que acontece após a morte, Tem um vídeo que foi abordado a grande tribulação, como também o purgatório. Tem um vídeo que foi falado sobre o purgatório. E agora nós vamos falar sobre a ressurreição. Também no próximo vídeo, após esse, nós estaremos falando sobre o Tribunal de Cristo e os galardões. Mas antes eu queria fazer uma indicação de um livro, Esse livro aqui, do Valdemar Jazen, Marca da Besta, Trombeta e Armagedon. Quando eu comprei esse livro aqui, eu pensei que ele ia abordar somente a questão da ideia da marca da besta, mas é um livro muito bom, ele tem em torno de 144 páginas, e ele não vai abordar somente a questão da besta, mas ele vai trabalhar os riscos da interpretação errada, como entender o livro do Apocalipse, o dia do Senhor, o Armagedon, o arrebatamento, o dispensacionalismo, a assinatura do concerto de 7 anos, as diversas fugas de Israel. E aí tem são um total de 38 subtítulos. Então, assim, vai abordar quase tudo. Eu não vou dizer tudo porque é um livro tão fininho, mas sintético mesmo. Vai abordar quase tudo da escatologia. A editora é a de Santos, Um livro do Valdemar Jazen, A Marca da Besta. Já que nós estamos abordando escatologia, então eu achei pertinente. Então vamos lá. Se você também não é inscrito no canal, se inscreve no canal para dar essa força, para estar motivando nós que fazemos parte do canal Evangelhos Boas Novas de Deus, para estarmos colocando os conteúdos, O nosso canal é voltado para o cristianismo, então conteúdos voltados para o cristianismo, principalmente no que nesses últimos tempos eu tenho me dedicado à questão da teologia sistemática. Também temos alguns vídeos falando sobre o que é uma teologia sistemática e estamos desenvolvendo os vídeos voltados para as doutrinas da Bíblia, as 10 principais doutrinas que compõem a teologia sistemática. Então vamos lá, Nesse vídeo abordaremos a ressurreição. Nós sabemos que a morte, ela é algo assim que sempre causou muita angústia, tristeza, muitas perguntas se fazem com relação à morte. Mas para o cristão, deixando um pouquinho as religiões de lado, deixando um pouquinho o que as outras religiões, o que as pessoas que não são cristãos pensam, para nós assim que somos cristãos, qual deveria ter o significado da morte e muitas vezes qual não tem, Nós sabemos que nós devemos entender como cristão, para darmos entrada no tema, é que a ressurreição é a grande esperança de todos que creem em Jesus. Quem é salvo, um cristão que é salvo em Cristo Jesus, que confessou Jesus como Salvador, ele não precisa ter medo da morte. Por quê? Porque a esperança, no caso, os que estiverem vivos, serem arrebatados, como foi trabalhado no vídeo anterior com relação ao arrebatamento, que está associado também à ressurreição também, Então a ressurreição é algo real, é algo que não é como muitos dizem, assim como alguns trabalham Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11 como se fosse ali como se fosse uma alegoria. Muitos fazem referência à ressurreição como uma metáfora, mas a ressurreição não é uma metáfora. E por que a ressurreição não é uma metáfora? É porque Jesus Cristo, ele é a garantia da minha e da sua ressurreição. Basta você ler
em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, que diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, do qual nós temos certeza, né? E foi feito as primícias dos que dormem, né? Porque assim como a morte veio por um homem, no caso Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos receberão a vida em Cristo. Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Então a ressurreição é o destino dos que creem em Cristo. Aquelas pessoas que creem em Cristo têm como seu destino, né, a ressurreição. Por quê? Porque elas creram em Cristo Jesus. Aqueles que creem em mim, ainda que estejam mortos, viverão. Então, para um cristão que não acredita na ressurreição, né, para ele, se não houver ressurreição dos mortos, a nossa fé ela não tem sentido algum, porque para que nós tenhamos garantia da nossa ressurreição, é preciso que aquele que morreu pelos nossos pecados tenha ressuscitado, Jesus. Então, se nós não cremos na ressurreição, muito menos nós vamos crer que Jesus ressuscitou. E se nós não cremos que Jesus ressuscitou, a nossa fé é inútil. É exatamente o que é trabalhado em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 17 ao 19. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permanecei nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então, se nós não acreditarmos que Jesus ressuscitou, a nossa fé é vã. E ainda permanecemos em nossos pecados. Por quê? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou e está à direita de Deus. Então, se ele morreu e ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. E se ele morreu para pagar pelos nossos pecados, ainda continuamos devendo os nossos pecados, ainda continuamos com a dívida que nos era contrária. Mas Jesus Cristo, ele ressuscitou e nós não esperamos somente nessa vida. Então, diante dessa introdução com relação à ressurreição, vem o questionamento de como será essa ressurreição dos mortos, quando vai acontecer, em qual tempo vai acontecer. Existe uma data mais exata? Nós sabemos que a ressurreição dos mortos, em específico, ela está associada ao arrebatamento da igreja. Então, quando vai acontecer? Nós não sabemos o dia, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas o que nós sabemos é que acontecerá nos fins dos tempos. Então, mais uma coisa que é interessante com relação à ressurreição é que a ideia de quantas ressurreições, né, acontecerá. Por quê? Porque não existe uma única interpretação, não existe uma única corrente escatológica que defenda uma única visão, mas existem algumas correntes escatológicas. E a questão não é quando e nem muito menos nós sabemos que será com o arrebatamento da igreja, a ressurreição. Mas o questionamento, que se desenvolve é quantas ressurreição acontecerá. E aí nós temos duas interpretações, quero abordar essas duas interpretações com relação a quantas ressurreições acontecerá. Existe uma visão, né? Os pós-tribulacionistas, os amilenistas, os pós-milenaristas, né? Os pós-milenistas, né? Defendem uma única ressurreição para todos. Então, quer dizer, não vai haver várias ressurreições, mas uma única ressurreição. Jesus volta, né? E aí, quando eu digo ainda mais pós-tribulacionista, Jesus volta no final da grande tribulação, e aí a igreja será arrebatada e os mortos ressuscitarão, e aí juízo final. Então, os pós-tribulacionistas, os amilenistas, os pós-milenistas defendem exatamente uma única ressurreição para todos. E nesse caso aí também uma volta única de Jesus. Então, não como os pré-tribulacionistas dispensacionalistas, né? Os pré-milenistas dispensacionalistas que defendem a volta de Jesus em duas fases, né? Mas os pós-tribulacionistas, amilenistas, pós-milenistas defendem a volta de Jesus
que a volta de Jesus ela se dará, a volta de Jesus será em uma única fase, de uma única vez. E aí qual é o texto que dá margem, que dá base para essa interpretação? João, no capítulo 5 e no versículo 28 e 29 diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Mas até mesmo esse texto é interpretado pelos os pré-milenistas dispensacionalistas como um texto que exatamente dá margem para mais de uma ressurreição. Exatamente porque o texto diz assim: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Então essa ressurreição da vida, para eles, é a ressurreição que vai acontecer no arrebatamento. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então eles interpretam que essa ressurreição da condenação ela vai se dar no final do milênio, no grande trono branco. Então os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Quem passará por lá será condenado. Mas aqui o texto deixa claro que não divide essa ressurreição, mas em uma única ressurreição. E exatamente uma ressurreição de justos e injustos no mesmo momento. Então não dá margem, por mais que há uma reinterpretação também diferente, né? Como eu falei, para dar margem para duas ressurreições. Mas o que predomina é uma única ressurreição, pelo menos nesse texto. E aí nós temos a outra visão, que é a visão que haverá 3 ressurreições. Não uma única ressurreição, né? Como defende, só um minuto, como defende os pró-tribulacionistas, os amilenistas, os pós-milenistas, mas 13 ressurreições. E aí quem defende é os pré-milenistas e os dispensacionalistas. E qual é a base? A base é exatamente Apocalipse, no capítulo 20, um texto muito polêmico, um texto muito discutido, que vai fazer referência ao milênio. Então é um texto que é muito, mas muito discutido. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6, né, que diz: mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabaram. Então, quer dizer, qual é os outros mortos, né? Os ímpios. Então, e esta é a primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? Do justo. Bem-aventurados os santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. No caso, quando Jesus arrebata a sua igreja, primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Segunda morte, a condenação eterna. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. A ressurreição do arrebatamento. Os pós-milenistas, né? Os pós-milenaristas, né? Fazem objeções. Diz que a primeira ressurreição que é trabalhada nesse texto é uma ressurreição simbólica, que faz referência a uma ressurreição espiritual e não uma ressurreição física, né? E aí, nesse caso aí, eles argumentam que Jesus fez referência a uma única ressurreição em João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, que foi o texto que eu trabalhei lá para defender uma única ressurreição. Mas os que defendem mais de uma ressurreição, vamos entender quando vai acontecer essa cronologia na visão dispensacionalista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Vamos ver como eles veem, né? Como os pré-milenistas dispensacionalistas veem essa ressurreição. Então, para os pré-milenistas dispensacionalistas, a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, né? E de todos os santos do Antigo Testamento no arrebatamento. A primeira ressurreição é na volta de Jesus, né? E no arrebatamento, onde será apenas para os que morreram em Cristo. Quem é que vai ressuscitar nessa primeira ressurreição? Apenas os que morreram em Cristo. Aqueles que morreram em impiedade, na vida de pecado, não vão participar dessa ressurreição. A segunda ressurreição para os dispensacionalistas é a ressurreição dos mártires da grande tribulação. Então nós sabemos que para o dispensacionalista, quando Jesus ele volta, né, e aí ele arrebata a sua igreja e os mortos vão ressuscitarem, né, juntamente terão seus corpos transformados e vão ressuscitarem. Então o que acontece? Haverá um período agora de grande tribulação, né? E depois dessa grande tribulação, né,
aqueles mártires que morreram na grande tribulação, haverá no final da grande tribulação uma outra ressurreição, que é a ressurreição daqueles que morreram na grande tribulação. E depois dessa ressurreição vem o milênio, e aí o milênio vai durar 1000 anos, né? Daí milênio, 1000 anos, e aí vem a última ressurreição para os dispensacionalistas, que é a ressurreição do juízo final, que acontecerá depois do milênio, que aí nesse caso aqui é o grande trono branco, né? Então, essa última ressurreição é para os que não morreram em Cristo. A ressurreição do trono branco é para aquelas pessoas que aquelas pessoas que não morreram em Cristo, mas que viveram as suas próprias vidas e não confessaram a Ele como Salvador, reconheceram como Senhor, né? E diante disso, Deus irá julgar cada um de acordo com aquilo que fez durante a vida. Essa é a percepção que nós devemos ter. É que um dia Deus vai julgar. Deus vai julgar o que cada um fez. O que cada um fez de acordo com aquilo. Haverá esse julgamento onde ele vai julgar de acordo com aquilo que fez durante a sua vida. Você, meu irmão, a sua vida será julgada por Deus. O que você fez, o que Ele lhe proporcionou, aquilo que você fez com que Ele lhe proporcionou, será a base do julgamento. Então, o que vai fazer a diferença nesse julgamento é ter ou não o nome escrito no livro da vida. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida será condenado. E aí eu estou aqui mais voltando para uma única ressurreição, né? E aí abordando exatamente o cuidado que nós devemos ter com aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos dá, né? E aí o texto é Apocalipse capítulo 20, versículo 13 ao 15, que para aqueles que defendem mais de uma ressurreição vai ser o texto associado ao grande trono branco e à condenação dos ímpios. Mas para aqueles que defendem uma única ressurreição, esse texto aqui é um texto de advertência. E deu mal aos mortos que nele havia, Apocalipse 20, 13. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, o destino eterno daqueles que viveram uma vida de impiedade e que rejeitaram a Cristo. Agora aqui nós precisamos fazer uma observação. Para os pré-milenistas, dispensacionalistas, nessa ressurreição todos serão condenados, né? Mas para aqueles que defendem uma única ressurreição, quem vai ser condenado será aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida ou que viveram uma vida de pecado, uma vida negando aquele que veio para morrer pelos nossos pecados. Diante disso vem um questionamento, né? Nós agora sabemos, né, com relação à ressurreição, quantas ressurreições são defendidas pelas correntes teológicas, né? E aí vem a questão, um outro debate e o corpo da ressurreição? Como será esse corpo da ressurreição, né? E aí, a primeira coisa que nós devemos entender é que ele será um corpo glorificado, ou como o próprio Jesus disse, um corpo angelical. Quando Jesus teve muitos embates, né, com os líderes religiosos. Ele bateu de frente com praticamente o sistema religioso de sua época. Bateu de frente com o fariseu, bateu de frente ali com os saduceus, né? Bateu de frente com todos aqueles que compunham ali a cúpula religiosa da sua época. E Jesus, num desses encontros com os saduceus eles não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. E certa vez Paulo joga até os fariseus contra os saduceus, exatamente defendendo a ressurreição, que os fariseus acreditavam e os saduceus não. Então o que acontece? Um deles tentou pegar Jesus e coloca uma mulher em cena e diz que essa mulher casou, mas não gerou descendente ao seu marido e morreu. E aí veio ali, passando um por um ali, né? Os irmãos daquele homem casando com aquela mulher, e morreu todo mundo e depois morreu a mulher. E aí a questão é, lá na glória, de quem que ela será mulher? E aí Jesus vai corrigir exatamente esse erro e dizer que nós na ressurreição teremos um corpo angelical. E ele vai dizer assim, portanto na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse, errais,
vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. Então, um corpo angelical. Nós podemos até dizer, com esse texto nós defendemos que no céu já não haverá casamento, mas nós seremos como os anjos, né? E aí esse corpo aí inclui o quê? Isso inclui esse corpo não é mais corrompido pelo pecado. Então, se ele não é mais corrompido pelo pecado, automaticamente ele não se deteriora, né? Ele não vai se deteriorar, não vai envelhecer, né? E será um corpo semelhante ao que Jesus ressuscitou, um corpo espiritual, como diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 42 ao 44. Diz assim: assim também a ressurreição dentre os mortos semear-se-á num corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então, um corpo incorruptível. Semear-se-á em ignomia, ressuscitará em glória, um corpo glorioso. Semear-se-á em fraqueza, ressuscitará com vigor, um corpo um corpo vigoroso, né? Semear-se-á um corpo natural, ressuscitará um corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Então, um corpo espiritual, um corpo glorificado. E diante disso, nós temos um questionamento a fazer com relação a essa ressurreição, que é referente ao corpo que os ímpios também ressuscitarão, né? Os ímpios não vão ressuscitar para serem julgados? Então, vamos ler logo alguns textos aqui. Só a parte dos ímpios. João 5:29, a parte B. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação vão ressuscitar para a ressurreição da condenação, mas não diz o tipo de corpo. Mas os outros mortos não reviverão até os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Eles não ressuscitarão até que os 1000 anos acabem. Aí Apocalipse 20:13-14. E deu mal aos mortos, os que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, o corpo, os questionamentos que se fazem, mas a Bíblia não traz esses esclarecimentos, como será esse corpo. Agora, no sofrimento, né, aqueles que defendem que os ímpios não serão aniquilados, os aniquilacionistas, defendem que os ímpios eles vão sofrer uma eternidade. Então, esse corpo passará por um sofrimento eterno. Por quê? Alguns até argumentam, é injusto. Por que é injusto? Porque como é que pode alguém que viveu apenas 80 anos, pecando 80 anos, e como é que ele pode passar uma eternidade sofrendo numa vida de condenação, né? E uma coisa também interessante desse corpo, se nós pegarmos a parábola do Lázaro e o rico, é que o rico, ele almejava até que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e viesse refrescar a sua boca. Então, dá a entender que era um corpo que proporcionava sofrimento, por exemplo, até assim, um corpo físico, né, ali. Claro, né, apenas uma forma de ilustrar, porque ele estava sofrendo, estava sentindo sofrimento ali e almejando que Lázaro tocasse a ponta, ali molhasse a ponta do seu dedo e viesse refrescar ali a sua situação. Então, nós sabemos também que os anjos no final, os anjos que caíram, serão condenados, mas se os cristãos, né, eles terão um corpo semelhante ao de um anjo, né, e esses anjos, os anjos maus, serão lançados no lago de fogo. Então, será que o corpo do ímpio também será semelhante a um corpo a um corpo caído, né, ou a um corpo de anjo? É uma questão assim, mais assim explorativo, não tem nada, não estou afirmando nada aqui, né? Porque é bem complexo, principalmente no meu pentecostal, que as pessoas pegam ali o que você diz e um herege. Não tem nada de heresia. Aqui eu estou mostrando aqui as visões, os pensamentos, para a gente refletir juntos, para que você talvez aí tenha até uma percepção melhor que a minha, ou você até mesmo tenha uma explicação melhor, né? E possa agregar, colocar aqui mesmo no comentário do próprio vídeo, né? E acrescentar, trazer uns textos. É muito legal isso, a participação, a interação. Então, será um corpo caído, né? Vai ressuscitar naquele próprio corpo corrompido, porque o corpo do salvo será incorruptível, não será mais um corpo corrompido, será um corpo espiritual, será um corpo glorioso.
que não se deteriorará. E como será esse corpo, né? Será o corpo um corpo espiritual dos ímpios? Não sei. Haverá aniquilação? No final eles serão aniquilados, né? Eu defendo que não, né? Minha opinião, baseada em outros teólogos também bem renomados, que não defendem o aniquilacionismo. Mas diante de tudo isso, né? Vamos trazer agora algumas aplicações para nossas vidas. Para finalizar o vídeo, né? Nós já abordamos um pouquinho sobre o que é a ressurreição. E uma coisa que você precisa se consolar, meu irmão. Nessa vida, nós passamos por momentos de tristeza. Agora, por exemplo, eu estou aqui, né? Conversando com vocês, estou um pouco melhor, mas com suspeita de Covid. Passei uns dias tossindo muito, muito mesmo. Cansado em tudo que eu fazia. Agora estou conseguindo falar, né? Já estou no final, já estou chegando ao 10º dia, para chegar ao 14 e voltar a trabalhar, né? Não sei se é o 10º, mas já estou num período bom, já faz mais de uma semana. E muitas vezes na nossa vida, você, né, passa problemas com a sua esposa, passa problema com seus filhos, no trabalho, na convivência social, com o vizinho, né? Ou muitas vezes angústias interiores. Nós sabemos que estamos vivendo hoje uma epidemia de ansiedade, as pessoas muito ansiosas, muito angustiadas, depressivas, né? E passamos por esse sofrimento. Mas a ressurreição, ela nos traz a olharmos para Deus como alguém que, como um ser, como uma pessoa, Deus nosso Senhor, que traz esse consolo, né? E o consolo é que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Teremos uma perfeita alegria no Senhor, né? Hoje nós vivemos aqui momentos de tristeza, de angústia, de solidão, mas quando chegar esse momento da ressurreição para aqueles que morrerem, ou o momento do arrebatamento ali, onde teremos o corpo transformado, já não passaremos, não precisaremos mais estar procurando subsídios para trazer felicidade para nossas vidas, porque a nossa própria felicidade será o Senhor. Como também não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E é interessante porque em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 3 e 4, diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos nos consolar com essa palavra, devemos nos regozijarmos em saber que tudo isso vai passar. Todas as angústias que você tem na sua vida, elas vão passar. E isso traz um enfoque para a vida eterna. E que vida eterna é essa? A vida eterna, os salvos não vão morar para sempre junto a Deus, para sempre. Que foi o propósito de Deus, criar o homem para a sua glória, para que ele vivesse para ele. Mas o pecado corrompeu e trouxe a morte, né? Mas a morte não é o fim, porque Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então não haverá mais morte. É muito triste. Hoje quando eu saí de casa hoje à tarde, precisei resolver um problema, né? Tive que sair, não tinha como, tinha que sair. E eu, quando eu ia, eu passei por um carro funerário, e ele ali levava o corpo de alguém, não sei se era homem, né? Se era mulher. E a morte, ela traz tristeza aos corações. Nós sabemos que muitas vezes, para consolar, um tipo de consolo para a morte é fazer um enterro bonito, né? É muita gente ali ao redor, né? É todo o glamour, mas nós sabemos que vai chegar o momento que vai ser jogado lá na tumba. E fica a saudade, fica a angústia, fica a tristeza, e fica a solidão. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que com a ressurreição não existe mais morte. Nós não vamos morrer mais, não vamos passar mais por esse momento de angústia, né? Mas ao contrário, todos viverão para sempre, todos nós viverão para sempre. Quem nos fez essa promessa foi o próprio Deus, porque Ele é o portador da vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Eu sou, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. A vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem é o portador dessa vida? É Deus. Deus é o portador dessa vida. E a promessa que ele faz é que a nossa alegria agora, dessa vez, vai durar para sempre. Nossa alegria, ela nunca vai se acabar. Não vai ser preciso, por exemplo, alguém, como as pessoas fazem, né, ficam procurando formas de preencher o vazio de suas almas. E aí o que elas fazem? Elas, cada dia mais, por exemplo, na ideia consumista, né? Hoje eu tenho isso, mas aí conseguiu, passou um tempo ali com aquele objeto e depois volta a tristeza. Aí vai batalhar para conseguir outra coisa, para trazer alegria. E as alegrias vão passando e vem tristeza, passando e vem tristeza. Mas na ressurreição, a nossa alegria durará para sempre, para todo sempre durará a nossa alegria. E Apocalipse, vou fazer só a releitura do texto para encerrar. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Deus estará com eles, será o seu Deus. Limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas são passadas. E os que estavam assentados sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então vamos finalizar o vídeo com um questionamento aqui. A ressurreição é algo real, não é uma metáfora, como eu disse no começo do vídeo. Mas eu pergunto para você que está aí: se Jesus voltasse agora, você estaria preparado para o arrebatamento? Eu vou além, porque o título do vídeo é a ressurreição dos mortos. Então, se você morresse agora, Jesus vai voltar, você estaria preparado para que você saísse do túmulo como um fiel a Ele, como aquele que morreu em Cristo, que descansou, como nós dizemos nos funerais, em Cristo? Como anda a sua vida? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida na família? Como é que está a sua vida na sociedade? Como você tem vivido a sua vida? Você tem vivido uma vida dedicada a Deus? Você tem vivido uma vida para glorificar o nome de Deus? Você tem vivido uma vida carregando a sua cruz? Ou você tem vivido uma vida para si? Você tem vivido uma vida para conquistar o mundo? Você tem vivido a vida para ganhar o mundo inteiro? Você tem vivido uma vida, como eu dizia hoje para um jovem, né? Um jovem ali que eu me encontrei, e eu dizia: olha, a vida carnal, a vida, essa vida do prazer é gostosa. Qualquer crente que disser que não é prazerosa a vida, usufruir da carne, é prazeroso. Mas há caminhos que ao homem parece bom, mas no final é a morte, né? Porque tudo isso são ilusões, como dizia já ali o texto que diz, caso não esteja enganado, Salomão: vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Então assim, tudo passa, tudo nessa vida passa, tudo vai passar, mas você não pode deixar passar a sua comunhão com Deus. Você não pode deixar que Deus fique de lado da sua vida, mas Deus deve ser o centro da sua vida. Como ele diz em Mateus, caso não esteja enganado, capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem que dizer, como o apóstolo Paulo disse: viver é Cristo, morrer é lucro. A morte não é o fim, mas a morte não é o fim para aqueles que morrerem em Cristo, porque hão de ressuscitar na ressurreição, seja ela uma única ressurreição, 3 ressurreições, mas em algum momento hão de ressuscitar para estar para sempre com o Senhor. E o que vai fazer a diferença nessa ressurreição, se ela é para a vida ou se ela é para a condenação, é sobre quem você depositou a sua vida. Se você depositou a sua vida sobre você, você vai colher aquilo que você plantou. Mas se você depositou a sua vida aos pés de Cristo, aderiu os méritos dele na cruz, que pagou a dívida pelo seu e pelos meus pecados, então você tem a certeza de uma coisa:
que a morte não é o fim. Então, se você está na sua casa aí, passando por um momento de tristeza, se você está na sua casa aí e você se encontra numa situação onde o médico já disse que não tem mais solução, você vai morrer, não tem mais solução. Você está com câncer, você está com uma doença degenerativa e você tem os dias contados. Mas eu quero te dizer uma coisa, que nesse momento você pode confessar Jesus como seu Salvador e garantir o seu passaporte para a eternidade. Você pode até morrer, você pode até fechar os olhos se o Senhor não quiser lhe curar, mas você vai ter certeza de uma coisa, que você há de ressuscitar e viver uma vida eterna, e uma vida eterna com Ele, sem pranto, nem dor, nem choro, nem enfermidade, e uma vida com uma verdadeira alegria. O vazio que você tem na sua alma é do tamanho de Deus. Então que Deus vos abençoe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal para dar essa força, compartilha esse vídeo também com outras pessoas, dá o seu like aí, o que você quiser acrescentar também no comentário, acrescenta, porque isso é muito válido. Dá sugestões, né? O próximo vídeo nós vamos falar sobre os galardões, um vídeo muito bom também, um texto muito bom. Então, que Deus possa te abençoar e te guardar, né? E que possa nos conceder outra oportunidade. Lembrando sempre que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e é a vida. Só Ele é o caminho que nos reconduz de volta ao Pai. Mais ninguém. Só Jesus Cristo morreu e também ressuscitou e garantiu a nossa ressurreição. Amém.